Amém. Maria. Aleluia. Olha ali, ó, Cristian. Nós chegamos aqui e descobrimos que tem gente que fez aniversário essa semana, né? Terça-feira. E a gente não estava sabendo. No final da célula a gente vai chamar essa pessoa aqui para frente e nós vamos estar orando por essa pessoa. Tem uma outra pessoa que é o marido dessa pessoa, a esposa dessa pessoa que vai fazer aniversário domingo, né? Sim. E nós já vamos aproveitar e orar pelos dois, né? Se Amém. tiver mais alguém aqui que fez aniversário, ou que vai fazer aniversário, né? Por favor. Não, eu só não tenho. Amém? Amém. Glórias a Deus. Alguém tem alguma bênção para contar? Gostaria de contar alguma boa notícia, alguma vitória alcançada, um livramento, um suprimento, uma provisão da parte de Deus? Quem quer contar alguma coisa? Nasceu comigo lá? Não dá para dizer que tu fez mais um filho, porque não dá, né? Agora, eu nunca vi caso assim, de engravidar quando a mulher já está grávida. Então... Agora só com 30. Olha lá. Ó, que bom, já tá planejando o terceiro, ó. É? Glória a Deus. Diz que o sobrenome dele não é Coelho, né? É Souza. Tem um amigo meu que o sobrenome dele é Coelho, acho que ele tem 4 ou 5. É. Ele honrou o sobrenome. Ele honrou o sobrenome. Teu amigo é legal. Alguém gostaria de contar alguma coisa? Não, pastor, nem Eu quero agradecer a Deus, né, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre, né? Hoje a gente precisou levar o nosso filho no hospital, a gente passou a tarde toda na cidade de Brusque, né? E a Paty acompanhou ele na maior parte do tempo, e aí eu precisava muito assim de um tempo de oração, né? E a gente procura sempre, né? Ao longo a Bíblia diz orar sem cessar, né? A gente tem que orar o tempo todo, né? Mas eu tenho uma necessidade de tempos em tempos eu preciso parar. Eu preciso parar tudo, né? E eu tenho feito isso muito nas minhas caminhadas, né? 2, 3 vezes por semana eu vou caminhar de manhã cedinho, e quando eu vou caminhar eu aproveito aquele tempo ali de 40 minutos, eu vou orando e caminhando e orando, né? Então eu faço atividade física e ao mesmo tempo aproveito aquele momento para orar. Mas hoje eu estava precisando tirar um tempo até maior, né, de oração, e tinha uma necessidade dentro de mim, né? E aí de repente aparece a minha esposa, depois da consulta médica, a médica disse, vai ter que fazer vários exames, vai levar umas 2h30. Então vai ter que, resumindo, vai ter que esperar 2h30. Aí eu pensei, pronto, é agora, né? Na frente do Hospital Azambuja, ali em Brusque, tem como é que chama? A subida do Calvário, né? Tem uma trilha ali que tem toda a história, né? Desde o nascimento de Jesus até a morte, ressurreição e ascensão. Você vai subindo o morro, vai fazendo S assim, e aí tem as imagens, né, de escultura. As estações, né? Aí tem as imagens do nascimento de Jesus, depois as imagens dele levando a cruz, a imagem de Maria grávida, Isabel na casa de Maria na casa de Isabel, perdão. E tem toda a trajetória, até você chegar lá em cima da montanha, e aí a ressurreição de Jesus e a ascensão dele, né? E eu fui subindo aquele monte todo, cheguei lá em cima e aproveitei aquele tempo para orar. Posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Pode, filho, vai lá. Ele sabe que é, mãe. Sabe o endereço? Onde fica o banheiro? Não lembra? Então foi uma experiência assim um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que eu subi um lugar para orar, você ia passando por um caminho que te lembrava toda a história de Jesus, né? Desde o nascimento até a morte e ressurreição. Então eu entendi aquilo ali como uma espécie de provisão divina, né? Porque eu não queria ir para Brusque, eu queria levar meu filho no hospital aqui na minha cidade mesmo, né?
mas a minha esposa entendeu que tinha que levar para um lugar mais especializado, devido às fortes dores que ele teve na madrugada e febre. E aí, amém, né? Seja feita... E ali também, aqui também não faz, né? Exame também não sai na hora. Não faz na hora, né? Precisava... Não, é tudo na hora. Foi feito tudo na hora, graças a Deus. Um pouquinho, mas... É bom obedecer a esposa. Maridos presentes, obedeçam suas esposas, né? Não façam como eu, que às vezes sou teimoso e não quero obedecer. Mas dessa vez eu obedeci. Eu dou lá, tem que obedecer. Amém? É a mulher sábia. Então foi um tempo muito bom, né? Consegui orar por todos vocês, né? Orei por todos vocês, orei pela família de todos vocês, né? E isso é muito bom, né? O pastor fica contente, aquela sensação de tarefa cumprida, né? Porque eu gosto muito de pregar, eu amo pregar a palavra de Deus, mas pastor também precisa orar, né? Pelas ovelhas de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia lá em 1 Samuel, né, que o profeta Samuel ele vai dizer, né? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, né? A Léa deve saber de cor esse versículo, porque todo intercessor deveria saber, né? Embora que todos nós somos chamados para intercessão, né? A intercessão, ela é um chamado não só dos intercessores, né? É um chamado para todos nós. Deus espera que todos nós possamos ser intercessores. A palavra de Deus diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então nós recebemos o ministério da parte de Deus, que é reconciliar o homem com o homem, ser usado como instrumento na mão de Deus para reconciliar pessoas com pessoas e reconciliar pessoas com Deus. A gente faz isso com atitudes, com palavras, mas também faz com as nossas orações, né? Com as nossas orações a gente pode salvar um casamento, com as nossas orações a gente pode salvar uma família, né? Quando a gente clama pedindo a Deus pela intervenção dele, né? Essa semana eu pude conversar com uma pessoa que ela mora com o marido, porém estão divorciados dentro da mesma casa. Tem gente aqui que entende um pouquinho desse assunto, né? Então deve ser uma coisa terrível, né? Você está morando dentro da mesma casa com a pessoa, mas só para manter aparências, porque na verdade estão separados dentro da mesma casa, né? Então isso é algo muito triste, né? E com certeza existem centenas, talvez até milhares de famílias nessa situação, né? Que a gente não sabe, mas que vivem assim, para manter uma aparência, né? E é muito triste, né? Saber que existe esse tipo de coisa, e principalmente quando tem filhos envolvidos, né? Aí o sofrimento é maior ainda, né? Então eu conversava com alguém essa semana, acho que era com um amigo meu, que a gente foi, o Jai, a gente foi ministrar na casa de recuperação. Quase todas as quintas-feiras agora eu tenho um compromisso à noite, a gente tem ido ministrar numa casa de recuperação lá no interior de Canelinha, né? A irmã Nice, que é membro da igreja dos meus pais lá em Canelinha, ela alugou um sítio lá no interior de Canelinha para um médico que montou um centro de dependentes químicos. São poucos, tem espaço para 20 lá, mas por enquanto tem média de 6 pessoas, né? E mais os visitantes que vão na noite lá. E eu levei um amigo meu para ministrar a palavra e eu fui com o meu violão e tal. No meio do caminho a gente conversava, né? Eu acho que foi com ele que a gente estava conversando sobre essa realidade que existe, né? De muitos casamentos que não deram certo e hoje as pessoas estão divorciando por pouca coisa, né? Até por uma toalha molhada em cima da cama, já tem gente divorciando, né? Imagina na sua época, né, dona Vera, se alguém ia divorciar por causa de uma toalha molhada em cima da cama, né? Mas a gente chegou nesse nível, né? Chegou no nível que por causa de uma toalha molhada em cima da cama, ou um tênis com chulé no centro da cozinha. Você quando denuncia alguém, não, né? Pode ser um motivo para o divórcio, né? É lamentável, né? Mas, como eu conversava com meu amigo, quando envolve filhos, né? Aí o sofrimento é maior, né? Normalmente, adolescentes, jovens hoje, que são rebeldes, muitas vezes envolvidos com drogas, envolvidos com pornografia, envolvidos com um monte de coisas ruins que esse mundo oferece, há uma grande parte, eu me atrevo a dizer, que uma grande parte desses jovens são jovens que
não tiveram uma estrutura familiar, não tiveram uma boa base familiar, né? Um pai e uma mãe um casamento sólido, né? Um casamento sólido que pôde dar uma boa estrutura, uma boa base, né? Não estou dizendo que isso seja uma regra, tá? Não estou dizendo que é uma regra, mas em muitos casos, né, quando não há uma base familiar forte, né, uma família estruturada, lá na frente esses jovens acabam se perdendo, né? Agora, quando se tem um marido e uma mulher, um casamento alinhado, um casamento firme, firmado na rocha, né, eles estão o tempo todo transmitindo um exemplo para os filhos. Os filhos podem até se perder, os filhos podem até se desviar no caminho, mas eles jamais vão poder culpar os pais. Jamais vão poder dizer, pai e mãe, ó, vocês são culpados, porque vocês deram mau testemunho. Não, eles jamais vão poder fazer isso, né? Porque, eu vou pegar o meu exemplo dos meus pais. Meus pais completaram 50 anos de casado. Agora em dezembro, 27 de dezembro de 2023, né? Então, nós somos em 4 filhos homens, todos os 4 casados, né? Temos um irmão que está no segundo casamento, né? Mas os outros 3, graças a Deus, ainda estamos no primeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus nos dê força para ser até que a morte nos separe, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Diga amém aí. Vou reforçar a oração aí. Então, agora, a gente sabe que é fácil para manter um casamento? Não é fácil. Existe uma guerra, né? Não é fácil para ninguém. Quando a gente está assim novinho, né? O começo tudo é rosa e flores, né? É aquela historinha do começo do namoro, né? O casalzinho andando na calçada de mão dadas, né? Aí de repente tem uma pedra no meio do caminho. Aí o jovem, ai meu amor, para, tem uma pedra aqui, calma. Aí ele vai lá, tira a pedra, agora pode passar, meu amor, né? 3, 4 anos depois do casamento, tá o casal andando de mão dada na mesma rua. Aí de repente eles estão lá, a mulher tropeça, cai, se arrebenta todo, dá com o nariz no sangue. Ator. E aí o cara pega, Aí eu acordo lá o marido, sua cega, sua burra, tu não viu a pedra? Mulher, onde é que tu tá com a cabeça que tu não viu as pedras? Ainda acusa ela. Ainda acusa a mulher, se arrebenta toda, se machuca. E ele ainda veio de dar a mão para ela tentar socorrer a mulher, ainda acusa ela de bota a culpa em cima dela, né? Então, infelizmente, essas coisas acontecem lá em Marte, Júpiter, Plutão, naquele país do diamante lá que descobriram, né? Nesses lugares aí acontecem essas coisas. Aqui não acontece, no Brasil não acontece, graças a Deus, né? Então, até eu que me considero diante de anjos, testemunhas, serafins, querubins aqui presentes, eu me considero uma pessoa calma, né? Mas já perdi a paciência. Hoje foi um daqueles dias assim, que eu precisei contar até 10, 12. A minha esposa, graças a Deus, que ela me conhece melhor que todo mundo, ela viu que eu não estava bem. Aí ela disse, eu vou levar o meu marido para dar uma volta, fazer alguma coisa. Ela já sabe a estratégia, né? Aí me levou para passear em Brusque, levar o filho no hospital. Mas aí no meio do caminho a gente vai conversando, né? E aí a gente vai se acalmando, né? Pastor, ninguém é Então, perfeito. não, eu sei. Nós somos ser humano, ninguém é perfeito. Então, Nós temos nossos erros. É verdade. agora, para não perder o foco, eu já estava quase perdendo o foco, né? A verdade é que quando se tem um exemplo, um modelo a seguir, né? Isso ajuda, né? Ajuda muito. Ajuda muito os filhos a... Os filhos têm uma referência. Eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem, muitos anos atrás, do pastor Silas Malafaia, só sobre essa questão das responsabilidades de cada um dentro da família. A responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe e a responsabilidade dos filhos. Na Bíblia você encontra textos que falam especificamente responsabilidade do marido, sacerdote, responsabilidade da mãe, da esposa, responsabilidade do filho.
ninguém fica sem responsabilidade. Ninguém escapa, né? E um dia, se alguém tiver curiosidade, eu posso passar até por escrito. Eu tenho tudo isso por escrito no meu computador, né? É bem bacana. Eu nem imaginava que eu ia falar sobre isso agora, no Espírito Santo que manda, né? Então eu deixo ele me guiando assim, eu vou indo, né? Mas o pastor Silas, ele, naquela mensagem, ele fala uma coisa que eu gravei muito bem, né? Qual é a principal responsabilidade de um pai e de uma mãe, né? Você já viu como o Espírito Santo é tão tremendo com vocês três, né? E com Mateus? Porque já é a terceira célula que Deus, o Espírito Santo, me guia para falar de negócio de filho, de pai, de filho, né? Olha só como o Espírito Santo é tremendo, né? Que ele se preocupa, né? Com os futuros papais aqui presentes, né? Mas enfim, na mensagem, o pastor Silas, ele fala assim, a principal responsabilidade de um pai e de uma mãe. Ele botou 3 responsabilidades. A principal, exemplo. A segunda principal, exemplo. A terceira, exemplo. A maior responsabilidade do pai e de uma mãe é deixar um exemplo para o filho. Né? Porque os filhos não aprendem por palavras, os filhos aprendem por exemplo. Não adianta a gente dizer, filho não faz isso, filho não faz aquilo, filho não toca ali, filho não sei o quê, e ele vê o pai fazendo. E ele vê a mãe. Filho não grita, mas a mãe grita. Filho não, mas o pai grita. Né? Então tudo que eu quero que meu filho faça, eu tenho que ser exemplo. Eu como pastor, se eu quiser que vocês orientar vocês a fazer qualquer coisa, se eu não for exemplo, é só historinha da carochinha. Porque vocês vão ouvir, ai que lindo! Uhul! Parabéns! Ó, pregação do pastor Cristo hoje, nota 10, hein? Só que ele não vive nada daquilo que ele falou. Né? Mas a pregação até foi boa. Mas seria melhor ainda se ele botasse em prática o que ele está falando. Né? Então, as pessoas não aprendem por palavras. Elas aprendem pelo exemplo. Né? Então, tudo que eu quero que o filho faça, eu preciso ser exemplo. Né? Então, quando o marido e a mulher são exemplo dentro de casa, isso vai ajudar muito. Né? Como eu falei, os filhos podem até se perder. Porque todo mundo tem um livre-arbítrio. Né? E aí agora vai um conselho aqui para quem é pai e mãe já, e que tem algum filho nesse exato momento trazendo algum tipo de dor de cabeça para você. Ou tristeza ao teu coração. Né? Quando o pai e a mãe dá o seu melhor, procura dar uma boa educação, procura ser exemplo, e ainda assim o filho ou a filha se perde no caminho, começa a fazer alguma coisa que a mãe não queria, o pai não queria, bote a cabeça no seu travesseiro e durma em paz. Porque eu não preciso carregar sentimento de culpa de decisões dos outros, por mais que seja teu filho. Ele decidiu escolher aquele caminho. Então eu não tenho que carregar esse peso. A partir do momento que a pessoa já chegou a uma certa idade, ela já tem uma certa maturidade, ela agora vai responder. Né? Eu sei que o que eu estou falando aqui, falar é fácil, porque na pele, mãe e pai, principalmente mãe, né? Na pele, mãe, parece que ela tem um pedaço, ela tem um pedaço do filho dentro dela, que onde ela vai, ela carrega junto com ela. Né? E se ela tiver 4 filhos, onde ela vai, ela carrega aqueles 4 pedaços. Né? E aí, Deus o livre, se ela não for curada, ela vai ficar doente. Porque imagina se der algum problema com os 4 filhos, né? Aí ela vai adoecer, né? Então, por isso a gente começou essa palavra falando sobre oração, né? Sobre intercessores, né? Que nós somos intercessores, que nós temos que interceder pelas pessoas, né? Então, fazendo uma conexão com esse começo de palavra, com o que o Espírito Santo está guiando agora, né? O melhor segredo de todos é a oração. Né? O pai e a mãe que ora pelo filho, o pai e a mãe que coloca o filho na presença de Deus, se ele crê que Deus ouviu a oração dele, ele vai alcançar o descanso. Né? Vai alcançar o descanso. E é o que Deus tem para nós, o descanso. Né? Ele quer que a gente viva um descanso.